Em 2023, o planeta Terra gerou cerca de 29 mil terawatts-hora de eletricidade. Cada lâmpada, cada linha de produção, cada carregador de celular, centro de dados e sistema de metrô, o mundo inteiro por um ano. Agora imagine isso. Uma nova projeção diz que até 2050, apenas 10 categorias de eletrodomésticos, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, geladeiras, aquecedores de água, motores elétricos, motores funcionando em 11 países, poderiam consumir mais de 22 mil terawatts-hora por ano sozinhos. Isso é quase tanta energia quanto todo o planeta usou em 2023. Esse número não é ficção científica. Ele aparece em um discreto documento de políticas feito este ano em Nova Delhi para ministros das finanças. A maioria só pensa nisso uma vez por ano, numa cúpula. Quem diria? Esse grupo é o BRICS. Então, aqui está a verdadeira pergunta. Ninguém duvida seriamente que os países do BRICS vão usar mais energia. Isso já está garantido pela industrialização, por centenas de milhões de novos aparelhos de ar-condicionado, por cidades que nem existiam há 20 anos. A questão é, quem decide quão eficientemente essa energia será usada? Quem lucra com essa decisão? E será que 11 economias, algumas das mais ricas em combustíveis fósseis e outras das mais pobres em acesso à eletricidade, conseguem realmente chegar a um acordo sobre isso? BRICS começou nos anos 2000 como uma abreviação para 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. Cresceu muito desde então, adicionando mais 7 membros, desde a África do Sul até o Sudeste Asiático e o Golfo. As bandeiras na tela já fazem essa contagem, então não precisamos. Juntos, esse bloco expandido consumiu 43% da energia final do mundo em 2023, e a demanda deles está crescendo 3% ao ano, mais rápido que a média global. Este ano, sob a presidência da Índia, os ministros de energia do BRICS não se reuniram para discutir contratos de petróleo ou gasodutos. Eles se reuniram para discutir algo que parece menor: geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, lâmpadas. E é exatamente por isso que isso importa. Em 2026, sob o Bureau of Energy Efficiency e o Ministério de Energia da Índia, trabalhando com o Grupo Internacional Energia Sustentável para Todos, os BRICS apresentaram uma proposta formal. Uma linha de trabalho dedicada no plano energético oficial do bloco, focada em aparelhos eficientes. Por que justamente aparelhos? Porque os aparelhos já consomem 45% da eletricidade usada em edifícios no mundo todo e são responsáveis por quase 3 gigatoneladas de emissões de carbono todos os anos, cerca de uma em cada 12 toneladas de dióxido de carbono que a humanidade produz. Ponto final. E nas economias dos BRICS que estão crescendo rapidamente, como Índia, Indonésia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, só o resfriamento deve ser responsável por 30 a 50% da nova demanda máxima de eletricidade até 2030. Se não for gerenciada, essa curva de demanda é acentuada. Se for bem gerenciada, segundo o artigo, o benefício é igualmente grande no sentido inverso. Dezenas de milhares de terawatts-hora em economia, contas mais baixas e uma redução significativa nas emissões futuras, sem pedir que ninguém abra mão do ar-condicionado. Mas aqui está a questão. Os padrões de eficiência não são apenas uma solução técnica, eles são um mercado. E mercados têm vencedores. A China produz eletrodomésticos mais eficientes que qualquer outro país. 50 a 70% da produção global em categorias como ar-condicionado e iluminação. O programa Top Runner da China vai além de definir um padrão mínimo. Ele recompensa quem tem melhor desempenho com contratos de compra e visibilidade no mercado, elevando toda a indústria como um todo. A Índia mantém sua própria versão há 20 anos. Um simples selo de 1 a 5 estrelas, lançado pela primeira vez em 2006, fez com que os aparelhos de ar-condicionado Split se tornassem até 81% mais eficientes na faixa de classificação mais alta. Um programa separado, que agregou a demanda nacional por lâmpadas, ajudou a derrubar os preços no varejo em mais de 80%, de cerca de $4 por lâmpada para menos de $1, ao mesmo tempo em que distribuiu mais de 360 milhões delas diretamente. O Brasil financia seu avanço em eficiência de forma diferente.
Por lei, as concessionárias de energia elétrica devem reinvestir 0,5% de sua receita em programas de eficiência, e é assim que o país substitui geladeiras em larga escala em lares de baixa renda. Espera, vamos ser sinceras por um segundo. Você pode estar pensando que é só uma geladeira. Mas é isso que as manchetes sobre guerras do petróleo e cambiais continuam ignorando. Quem escreve essas regras decide quais fábricas serão construídas e onde. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos seguiram um terceiro caminho, criando superempresas estatais de serviços energéticos, Darshid e Etihad, ESCO, que fazem a modernização de milhares de prédios públicos de uma só vez, garantindo a economia antecipadamente. Três estratégias bem diferentes, uma conclusão em comum. Quem define o padrão de eficiência primeiro e faz com que os fabricantes o alcancem, conquista os mercados que vêm depois. Três estratégias diferentes. Uma conclusão em comum. Quem define o padrão de eficiência primeiro e faz com que os fabricantes o alcancem, conquista o mercado que vem depois. Veja o que os resumos polidos geralmente omitem. Nem todo o país do BRICS está nessa corrida ainda. Egito, Etiópia e Irã têm poucos ou nenhum padrão obrigatório de eficiência para a maioria dos eletrodomésticos, e mesmo onde existem padrões, a fiscalização é fraca. A maioria dos aparelhos de ar-condicionado vendidos é menos eficiente que os melhores modelos, pois a infraestrutura de testes e fiscalização do mercado não acompanhou o ritmo. Existe um problema ainda mais grave. Os BRICS não compartilham um padrão de medição comum. A Índia avalia a eficiência dos aparelhos de ar-condicionado usando uma métrica chamada ISER. A China usa outra chamada EPF. Outros membros usam variantes de uma terceira. Dois acrônimos chatos, mas eis porque são importantes. Essa diferença é o que separa o BRICS de agir como um único grande mercado, grande o suficiente para definir as regras para qualquer fabricante do mundo, ou 11 mercados menores que as empresas globais podem colocar silenciosamente uns contra os outros. Um ar-condicionado 5 estrelas em Delhi e um de melhor classificação em Guangzhou nem sequer são avaliados do mesmo jeito. Quando um país endurece padrões, seus vizinhos quase não se beneficiam. O bloco ainda não atua como um mercado único, apesar de teoricamente ter porte para movimentar toda a indústria global. E aqui está o custo silencioso de toda essa fragmentação. Eletrodomésticos comprados hoje duram de 10 a 20 anos. Cada unidade ineficiente vendida agora representa um pequeno custo cumulativo para a rede elétrica desse país pelas próximas 2 décadas. Então, por que um bloco criado em torno da gestão de petróleo e gás? De repente, isso se concentrou em geladeiras, porque o terreno sob os BRICS tem mudado. Desde 2023, as rotas globais de transporte marítimo enfrentam impactos frequentes. Interrupção no Mar Vermelho, tensão no Estreito de Hormuz e, em julho passado, ataques de drones a petroleiros no Mar de Azov. Isso paralisou temporariamente o transporte marítimo comercial e fez com que os preços do trigo europeu subissem 7% em um único dia. Observe essas ondas no mapa. Elas não param na linha da costa. Para economias que importam combustível, alimentos ou ambos, esse tipo de volatilidade não é apenas um ruído de fundo. Ela avança para o interior, indo direto para os orçamentos das famílias e contas de energia. De acordo com uma análise de julho de 2026 do Instituto Manohar Parrikar de Estudos e Análises de Defesa da Índia, as ministras de energia do BRICS começaram a tratar essa volatilidade como a verdadeira ameaça, não apenas ao fornecimento de energia, mas também à soberania sobre o fornecimento de energia. O comunicado deste ano incentivou negociar energia em moedas locais quando possível e criar sistemas energéticos sem depender de um único ponto de estrangulamento. E para reduzir a dependência de instituições ancoradas no Ocidente, como o Banco Mundial ou a Agência Internacional de Energia, para definir o que segurança energética realmente significa. A eficiência dos eletrodomésticos se encaixa perfeitamente nessa história, porque é uma demanda que você controla dentro das suas próprias fronteiras. Você não pode negociar o fim de um bloqueio de petroleiros, mas pode sim decidir quanta eletricidade suas próprias geladeiras consomem. Isso altera como você deve interpretar essa iniciativa. É menos sobre lâmpadas e mais sobre quais países vão escrever as regras de como o Sul global vai consumir energia nos próximos 50 anos,
Mas a autonomia estratégica é fácil de declarar e difícil de executar, especialmente dentro de um bloco tão desigual como esse. China e Rússia são economias fortemente industriais, preocupadas com siderúrgicas e motores elétricos. Índia e Indonésia estão lidando com uma demanda explosiva dos consumidores por ar-condicionado e iluminação. Brasil está enfrentando desafios no transporte e na agricultura. A África do Sul está tentando manter as luzes acesas em meio a uma crise crônica de energia. Um conjunto de regras único simplesmente não funciona aqui e as falhas ficam evidentes. A mesma análise do IDESA observa que os ministros das Relações Exteriores do BRICS nem sequer conseguiram concordar com uma declaração conjunta em maio de 2026. Um lembrete de que o consenso dentro desse bloco é negociado, não presumido. E há uma complicação mais recente se somando à antiga, e essa, na verdade, não tem muito a ver com tecnologia. É sobre quem controla os dados que saem de 1 bilhão de casas conectadas, o mercado global de eletrodomésticos inteligentes. A previsão é que salte de 42 bilhões de dólares em 2025 para 71 bilhões até 2030, à medida que geladeiras, máquinas de lavar e aparelhos de ar-condicionado começarem a se comunicar com a rede elétrica em tempo real. Essa é uma grande oportunidade. O gerenciamento de demanda por IA pode aliviar a pressão sobre sistemas elétricos já sobrecarregados. Atualmente, os BRICS não possuem estrutura compartilhada para testar eletrodomésticos com IA, regras comuns de dados ou padrão mínimo de cibersegurança acordado. Quem fechar essa lacuna primeiro não vai apenas vender mais aparelhos. Eles conseguem um canal direto para entender como as casas do sul global usam energia, um tipo de influência que nenhum selo de eficiência jamais proporcionou a alguém antes. A mesma fragmentação que atrasou os selos básicos de eficiência há uma década está aparecendo de novo, agora em um nível acima, dentro dos algoritmos que controlam as casas das pessoas. Se você olhar de longe, o padrão fica claro. Esta não é uma história sobre geladeiras. É um teste de resistência. Um bloco que abrange gigantes da indústria pesada e redes elétricas frágeis, exportadores e importadores de petróleo, está tentando descobrir se pode agir como um mercado coordenado. Grande o bastante para criar seus próprios padrões tecnológicos, com banco de desenvolvimento próprio, independente da arquitetura de certificação e financiamento administrada pelo Ocidente há décadas. A eficiência dos eletrodomésticos é o lugar mais fácil para tentar isso, justamente porque não é algo glamuroso. Ninguém protesta contra uma norma mais rigorosa para ar-condicionado da mesma forma que protestaria contra uma política cambial. Se isso vai funcionar ou não, não será decidido em um comunicado. Isso será definido pela infraestrutura menos glamurosa, laboratórios de testes compartilhados e uma métrica comum de eficiência realmente utilizada. E se o financiamento através do novo Banco de Desenvolvimento ou fundos mistos público-privados pode fazer pelos eletrodomésticos o que já fez pelos painéis solares há uma década? Então, voltando àquele número, 22 mil terawatts-hora, quase toda a produção de eletricidade do planeta em 2023, consumida por eletrodomésticos dentro de 11 países até 2050. Se esse número se torna um alerta ou uma oportunidade, tem muito pouco a ver com as máquinas em si. Tudo se resume a se 11 governos de Brasília, a Abu Dhabi e Addis Abeba conseguem concordar sobre quão eficiente uma lâmpada deve ser e quem é que decide isso. Essa discussão já está acontecendo silenciosamente e pode acabar moldando mais a próxima década do que qualquer manchete sobre petróleo jamais conseguirá. Porque essa disputa sobre quem escreve as regras não para nos eletrodomésticos, ela vai até o lítio e o cobalto dentro das baterias, que alimentam tudo isso em primeiro lugar, e quem realmente controla isso? Tem outro vídeo aqui no canal que aprofunda essa disputa se você quiser continuar puxando esse fio. E, enquanto isso, obrigada por assistir.